Boa tarde a todos. Vamos aqui iniciar. Tô sem. Ué. Oi. Acho que não tá funcionando. Oh, oh. Não tá funcionando. Calma que eu sempre quis fazer isso. 1, 2, teste, som. Não. Boa tarde, não. Boa tarde, tá? Será que vai pegar? Não, minha preocupação é pegar, tem que pegar no vídeo. Essa é a minha preocupação, entendeu? Será que não dá pra fazer mais alto? Som. Tá, mas tá fraquinho. Som. Mas tá bem fraquinho. Tá bem fraquinho. Bom, se pegar o vídeo, tudo bem, não tem problema. Até porque eu falo alto, né? O vídeo, se algum tiver funcionando, vai pegar. Então abaixo dele aqui, ó. Deixa pra cortar. Vai gritar no meu O ouvido. dele aqui. abaixa. Ah, mas você tá acostumado já, né, Dr. Marcos? Não Tá. ia ser a primeira vez. Bom, boa tarde a todos. Vamos iniciar aqui mais uma sessão da segunda comissão, dia 4 de outubro. Agradeço a presença aqui de todos os auditores, secretário, procuradoria também, dos demais presentes advogados. E vamos iniciar com o processo 886, que é pedido de preferência. O jogo é Instituto Amigo Maior e Manos Futebol Clube Feminino, Sub-17 Amador, cujo relator é o Dr. Marcos Roberto. Boa tarde, senhor presidente. Um abraço a todos presentes. Prazer em revê-los. Doutor também presente. Começar aqui, então, pelo processo 886-2022, conforme Vossa Excelência mencionou aí. Trata-se de uma partida válida pelo Campeonato Feminino Sub-17 Amador, que envolve as equipes do Jundiaí Esporte Clube e do Manos Futebol Clube. No último dia 10 de setembro. Narra a Procuradoria traz como denunciar a agremiação do Jundiaí Esporte Clube como infringido o artigo 191 do Código. O motivo é que a partida foi iniciada com 7 minutos de atraso devido à falta de policiamento no local. Acréscimo devido à paralisação para reidratação, atendimento médico e substituições. Então, o artigo 191. Tem 213 também? E tem, estou procurando aqui, tem um 213 também, também do Jundiaí Esporte Clube. A súmula traz o seguinte conteúdo. Informe que ao término da partida, uma senhora não credenciada de estatura baixa e cor de pele negra adentrou ao vestiário da equipe de arbitragem, apontou o dedo no rosto do árbitro central e disse as seguintes palavras: "Você é ladrão, você roubou o jogo". Em função disso, a agremiação está denunciada no artigo 213, inciso 2 do Código, senhor presidente. Esse é o relatório. Não se identificou quem é essa senhora? Não é identificação. Nenhum tipo de identificação. Não, já constava da última sessão e nós pedimos para ser feita a denúncia, mas não foi identificado. A Procuradoria gostaria de se manifestar? Senhor presidente, primeiro, boa tarde a todos. Cumprimento todos os presentes na figura do nosso presidente. Eu só gostaria de destacar que foram 2 infrações ao artigo 191, já que, enfim, além da partida ter começado com 7 minutos de atraso, que inclusive deveria ter sido denunciado no artigo 206 e não no 91, também não havia placa de substituição. Então, são 2 infrações ao artigo 91 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. É isso, senhor presidente. Obrigado. Em referência ao 213? Não, nos termos da denúncia. Obrigado, senhor presidente. Ok. Então, o senhor é o advogado do Isso, presidente, do Jundiaí. Jundiaí? Eu tenho provas também, eu juntei provas. Vamos lá. Então, perdão, nem sabia que tinha prova. Não tinha visto. Que é isso? Alguém perdeu o gol nas Champions aí. Vamos lá, então. Então, ia colocar algumas situações com relação ao local, ao estádio. Nós tivemos lá então estamos mandando o jovem para mudaremos para lá e responsabilidade deles. Nós entramos no geração TED, placa,
tranquila, porque conseguimos viabilizar algumas situações, porém, a TN, agora municipal, ela está direcionada dentro do ofício, foco, né, ágil, dentro do próprio início e aguarda chegasse no mínimo 45 minutos antes, o aguardo vai chegar com 7 minutos antes. A informação que nós tivemos, na verdade, é que teve uma outra ocorrência na cidade, por isso que está atrasado. Porém, o jogo nosso agora contra o próprio, 40 minutos. Quem que é esse senhor? Gestor do clube, presidente. Inclusive, os ofícios que ele comentou foram juntados também. É, tá aqui. Por favor. Bom, agora sim, senhor presidente, depois da prova de vídeo, eu gostaria de levantar alguns pontos aqui. O primeiro deles, esse ofício aqui, tá baixo? Ah, tá. Esse ofício aqui, ele não tem data e, efetivamente, ele é uma prova unilateral e que não tem, inclusive, força probatória para desvincular o que está descrito na súmula. Se a gente olhar, esse documento aqui, não dá para a gente ter certeza se ele efetivamente foi enviado ou não, já que não tem nenhum tipo de protocolo aqui que ele foi recebido. Isso aqui pode ser elaborado hoje e trazido aqui como uma prova. Sem prejuízo do depoimento que nós ouvimos, a primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente ressaltar é que a responsabilidade é da equipe, independentemente de onde ela manda os jogos. Então, o fato dela transferir ou dela mandar os jogos em outra localidade não a exime da responsabilidade de ter os equipamentos necessários e cumprir o regulamento da competição. E, para finalizar, foi dito a ele também, então foi confessado por ele, que eles foram sim avisados da ausência desses materiais. Então, haveria tempo hábil para ter providenciado e, enfim, ele também assume que eles não têm esse tipo de equipamento, acabam contando com terceiros. Então, se vão contar com terceiros, eles estão sim assumindo a responsabilidade por esse ato. Tá certo aí, senhor presidente? Obrigado. Obrigado. Então, acho que vamos iniciar a defesa. Nenhuma dúvida? Alguma dúvida, doutor? Vamos lá, então, doutor. Por favor, a defesa. Nobre presidente, nobre relator, demais auditora, zelosa procuradoria, secretário Gabriel e aos demais aqui presentes, boa tarde. Gostaria de começar a defesa, excelências, ressaltando uma situação, tá? Jundiaí Esporte Clube, ele é um clube que é só futebol feminino. Então, ele tem aquela vinculação especial feminina aqui na federação, em que a taxa de filiação é um valor simbólico, o valor de R$400 para você se filiar à federação, como forma de o incentivo da federação mesmo ao futebol feminino. É a primeira ressalta que eu faço. Data máxima vênia, eu discordo com a zelosa procuradoria no sentido de que os ofícios foram feitos hoje. É uma situação que foram entregues à polícia e, infelizmente, o clube não tem poder de mandar na polícia. O que foi feito de competência do clube fora realmente respeitado. O ofício foi mandado à polícia e fora pedido os guardas municipais para que fossem, para que comparecessem aos jogos. E acredito que não é de competência do clube mandar na polícia, não é de competência do clube, como eu posso explicar? Não seria de competência do clube intimar a polícia a comparecer. A gente fez o ofício, fez o requerimento, e é o máximo que o clube pode fazer. Nesse sentido, sobre a placa que não tinha placa de substituição, previamente eles foram avisados na hora do jogo. No início do jogo foi avisado que não tinha a placa. Por mais que tenha sido antes do jogo, é uma situação que, pelo clube ser novo, pelo clube fomentar somente futebol feminino, sabemos que a realidade do futebol feminino no Brasil é um pouco complicada. Não se tem tanto patrocínio e tanta verba quanto no futebol masculino. É uma situação, sim, que já tem sido veemente aplicada no clube. Eles já estão tomando as providências necessárias nesse sentido. Então, com relação às denúncias do artigo 191,
A defesa requer absolvição, pelos motivos aqui elencados, ou, se não for essa o entendimento de Vossas Excelências, que seja aplicado o parágrafo 1º do 91, constante já com o artigo 182. No sentido da invasão, a suposta invasão ocorrida no vestiário do árbitro, não se identifica quem é esta pessoa, se identifica, claro, que é uma mulher, como diz na súmula, negra, mas não se sabe se ela realmente é da equipe do Jundiaí ou se é da equipe adversária. Não se pode condenar a equipe Jundiaí não se tendo clara certeza de que essa mulher que fora no vestiário da equipe de arbitragem era realmente do Jundiaí. Não se tem essa informação. A súmula ela é um pouco genérica nesse sentido. Não se sabe realmente o que se passou. Por mais que se tenha a veracidade da súmula, não se sabe com plena certeza de onde que é esta senhora que adentrou o vestiário. Salvo o melhor juízo também, os requisitos, na verdade, foram devidamente cumpridos, haviam seguranças nas redondezas do estádio, dentro do campo. O fato ocorrera após o jogo, já era uma situação que as equipes já estavam fora da zona de campo ali, dentro de campo, fora de campo. Então, desse modo, não se pode condenar a equipe do Jundiaí, até porque não se sabe se realmente esta senhora era da equipe do Jundiaí. Razão pela qual a defesa, nesse sentido da denúncia do artigo 213, requer absolvição completa. É o que se requer a defesa. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Parabéns pela defesa. Só, antes do voto, lembrando que é futebol amador, né? Sim, E se há reincidência, no caso, não? eu não sei. Tem reincidência? Tem? Agora está tendo um processo aqui embaixo. Também. Se não me engano, não tem residência, senhor presidente. Para a gente poder aplicar uma pena proporcional e coerente. Hein? Bom, então, não é reincidente, é amador. Doutor, ao voto, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Parabenizar o doutor pela defesa. E agradecer por ter trazido a prova e, inclusive, os ofícios. Eu concordo com o que a doutora Procuradoria mencionou a respeito do ofício. Eu concordo que não tem como o clube ordenar que a autoridade vá lá cumprir esse ofício. Todavia, existe uma forma de você protocolizar, né? A gente não vê um carimbo de protocolo aqui. Pode falar assim, eu não vou também, só por favor, receba isso aqui, me dê um protocolo aqui que você foi convocado para ir. Esse protocolo não há. Se não há, a força probatória dele, para mim, é quase que nenhuma, porque é só uma convocação sem resposta. Então, a gente não tem como, com todo o respeito pela prova que o doutor trouxe, não tem como interpretar se isso foi feito hoje, ontem, anteontem, ou se na época dos fatos, efetivamente. Com relação à placa de substituição, ela é fundamental, né? Porque se eu não tenho a placa, imagina ficar gritando pro árbitro, é a 12, é a 15, é a 17, né? É a 7. Quer dizer, não há, o árbitro tem que vir todo dia na beira toda hora na beira do gramado para tentar saber quem é que vai sair, a própria pessoa que vai sair tentar entender que é ela que vai sair. Então só isso já atrapalha todo o deslinde do evento. Eu entendo que, conforme o doutor mencionou aqui, foi o valor que se recolhe lá e tal, não sei o quê, que a agremiação não tem dinheiro, mas quando a gente se submete a determinada atividade, a gente tem um regulamento para cumprir. Se eu não consigo cumprir, eu falo, olha, eu não vou participar, porque eu não consigo cumprir, eu não tenho essa estrutura que você está me pedindo. Então, se a estrutura que está se pedindo aqui é a mínima, policiamento, convocar o policiamento, e a outra é uma placa de substituição. Se eu não possuo essas duas circunstâncias, e a placa de substituição não é nem eletrônica, ela pode ser até aquela manual, porque o regulamento nem fala em eletrônica. Então, nessa questão no 191, eu vou aplicar a pena de 7 minutos, é R$100, por feminina é R$100, né? Então, eu vou aplicar a pena, tal como consta na tabela, de R$700, e pela placa eu aplico a pena de R$300. Com relação à questão da senhora que invadiu o vestiário dos árbitros, eu entendo que o doutor tinha falado que não dá para identificar, que não sabe de onde muito provavelmente deveria ser do Jundiaí, que ela falou que está roubando. E a partida terminou 4-0 para o Manos, né?
Então, a evidência leva a crer que ela efetivamente fazia parte de Jundiaí, e ainda que não fizesse, a responsabilidade pela estrutura e pela segurança do estádio é da equipe mandante, que era no caso de Jundiaí. Então, o Jundiaí permitiu que a moça que ela fosse lá, não foi identificar. Se identificasse, se isentaria da multa que vai ser aplicada. Como não identificou, eu aplico a multa de R$ 400. Esse é o relatório, senhor presidente. É o voto, me desculpe. A multa do 91 já está em isso que é 182, que é mais. Ela já traz no corpo dela. Eu estou sem a tabela aqui, ela já traz. É, é, Amador. é. Porque aí fica estranho, né? Amador, você vai aplicar 182, já em tese estaria um valor mais baixo. Porque a outra é 200, 300, né? Qualquer. 100 era o feminino, então foram 7 minutos. 0.700 e mais 400 da invasão no vestiário. Oi, boa. Bom, boa tarde a todos, né? Mais uma vez, prazer revê-los também. Eu quero parabenizar o doutor Marcos, eu também acompanho integralmente o voto, mas assim, apenas para considerar que, ainda que o doutor tenha trazido, que a gente sabe dessa dificuldade financeira do Jundiaí, até porque só está participando de uma competição feminina, também tem toda a questão de quando você se vincula à federação para participar da competição. Como foi dito, tem um regulamento, né? Então, o clube aceita as regras que estão ali, né? E é isso. Acompanho o voto. Obrigado, doutora. Eu também vou votar no sentido da aplicação da pena, multa, mas eu vou aplicar todas no patamar mínimo, que seriam 700, mais 100, mais 100, então 900, mas sou voto vencido, então, por maioria, R$ 1.400 de multa. Pela ordem, presidente, gostaria do acórdão, por favor. Por maioria, R$ 1.400, voto vencido. Processo? Eu tenho, presidente, já é o próximo 936. Pedir preferência também. Eu vou receber, Gabriel, vou receber o ata com os valores, né? Porque não precisa nem anotar aqui, né? Passa, né? Então tá, só para saber. Senão tem que anotar aqui. Por maioria 400, multiplicação 700 e a falta da placa 300. Bom, então é isso. Vamos prosseguir. Próximo processo, 936, Carlos Mariano, Gasol, sub-20. Setembro, auditor, é o doutor Marcos vai novamente. 939? Isso, desculpa. 936. Obrigado, senhor presidente. Processo 936. Os detalhes, Vossa Excelência já passou aí, então vou fazer a narrativa. A infração cometida pelo senhor Gustavo Henrique Lacerda Ferreira, que está denunciado como incurso no artigo 254-A do Código. A denúncia da doutora Procuradoria é que ele foi expulso por após término da partida, o atleta número 1, Gustavo Henrique Lacerda Ferreira, veio até a minha direção e me empurrou pelas costas com seu peitoral. O atleta foi contido pelos companheiros da equipe e comissão técnica. Nesse sentido, a denúncia é no 254A, esse é o relatório. Senhor Ele presidente. empurrou quem? Eu não entendi. O árbitro? Ele empurrou o árbitro, ele deu uma peitada no árbitro pelas costas. Tá. A produção de provas? Sim, presidente, 2 vídeos, do atleta e da comissão técnica. Quando é vídeo é ótimo. Não tem vídeo do lance. Eu tentei achar, mas não foi gravado.
Só tirar algumas dúvidas. Ele é profissional, esse atleta? É profissional, presidente. Profissional. Alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos à procuradoria, então. Obrigado, senhor presidente. Bom, infelizmente, nesse caso aqui, eu devo destacar algumas coisas. A primeira, a agressão foi no árbitro da partida. Segundo, pelas costas. Terceiro, sem um vídeo do lance, deve seguir o que está disposto na súmula, que goza de presunção iuris tanto de veracidade, e nesse sentido, a pena aplicada deve ser exemplar, porque, além de ter sido contra o árbitro da partida, que é uma entidade que merece até mais respeito que os outros atletas, porque, de certa forma, os atletas estão um jogando contra o outro, e o árbitro é quem está ali para mediar essa disputa, essa partida, foi de maneira covarde, porque foi pelas costas, independentemente de ter acontecido uma confusão ou não ter. E outro ponto que eu quero destacar é o seguinte: ele teve que ser contido pelos companheiros, então sabe-se lá o que poderia ter acontecido se não tivesse sido contido pelos companheiros. Então, rogo a este tribunal que dê uma pena exemplar, porque esse tipo de atitude não condiz com o que nós queremos para o futebol. É isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, doutor. Então vamos à defesa. Nobre presidente, nobre relator, demais auditora, zelosa procuradoria, secretário Gabriel e os demais aqui presentes, novamente, boa tarde. Como os senhores puderam ver no vídeo, houve um tumulto. Nenhum momento o jogador fora realmente para cima do árbitro, no sentido de querer machucá-lo, de querer cometer uma violência perante ele. O que ocorreu foi um tumulto, o que é até estranho, porque fala aí na súmula que ele dá o empurrão com o peito no árbitro. O que seria estranho, se ele quisesse dar empurrão, ele daria com as mãos. É até estranho um pouco no sentido de, geralmente, quem que empurra as pessoas com o peito. O que aconteceu, na verdade, foi que teve uma confusão, um tumulto ali, que realmente é errado essa situação de tumulto por reclamação, mas que em nenhum momento teve alguma agressão, nenhum momento teve pontapé, teve soco, teve necessidade de atendimento médico. O que ocorreu, na verdade, foi um tumulto que aquele empurra, acabou que o atleta que estava atrás do árbitro, por ser goleiro, veio do gol para reclamar e estava atrás do árbitro, acabou acontecendo uma confusão, o empurra, e acabou resvalando no árbitro que, como foi falado no vídeo, olhou para ele e não teve plena certeza de que foi ele, até porque o árbitro estava de costas, como que ele poderia ter plena certeza que foi realmente o goleiro? Olhou para ele, viu que ele estava atrás do árbitro por situação de jogo ali, uma rodinha, um tumulto atrás, e efetuou o cartão vermelho. A situação narrada na súmula de que ele teve que ser contido pelos seus companheiros de equipe é em razão a insatisfação do cartão vermelho e a indignação de que tomou um cartão vermelho sem ter feito nada. Não foi a situação de ter ido para cima do árbitro, querer agredi-lo e tal situação. A situação narrada, na verdade, por mais que devemos vivenciar a presunção de veracidade da súmula, devemos tomar cuidado, porque já vimos aqui que muitas súmulas contêm erros. Por mais que seja verídico, devemos saber e devemos presumir a veracidade. Muitos hábitos narram situações que não ocorreram e narram situações que não são verdade também. Então, Excelência, tivemos 2 depoimentos aqui. Um depoimento de uma pessoa que estava mais fora da situação, ele estava no tumulto, mas não tão de perto, que era o auxiliar técnico, e o jogador que fora supostamente o agressor da situação. Ele não cometer agressão. O artigo 254 fala que para você cometer uma agressão física tem que ser pontapé, soco, chute, situação que em nenhum momento foi narrada aqui. O que ocorrera, se ocorrera, foi que com o tumulto acabaram empurrando o jogador e o jogador acabou encostando o árbitro com o peito, empurrando com o peito, não foi nem com a mão. Desse modo, excelências, requer-se absolvição do atleta. Contudo, se não for esse o entendimento de vossas excelências, declara desclassificação para o artigo 258, parágrafo 1º. É o que se requer. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Parabéns pela defesa. 258. Ele é primário, residente, sabe? Tem aí, processo primário? Não seria 250 desclassificação? Tá. Bom, vamos ao voto, então. Obrigado, excelência. Parabéns ao doutor pela defesa.
Não obstante o depoimento do denunciado e do membro da agremiação aí, eu entendo a denúncia da doutora Procuradoria, mas eu não consigo enxergar, da mesma forma que o doutor exposou aí, do que consta do código, agressão para mim é uma outra situação. Isso para mim é uma situação de desrespeito. Se ele chegou por trás, estufou o peito e peitou, isso é uma conduta, não vou falar que é normal no futebol, mas é uma conduta que não é agressiva. Se eu punir isso aqui com uma agressão um pouco mais de empurrão, de chute, qualquer coisa, eu vou ter que, né, aplicar uma pena naquele caso daqui a pouco 10 partidas. Eu não vejo como agressão, entendo pela desclassificação por 258, eu acho um desrespeito. Porém, eu acho grave que ele tenha, ainda que diga que não, é evidente que ele vai negar, ninguém vai chegar aqui e assumir o que fez. E ainda que ele diga que não, houve a contenção pelos demais atletas, então eu aplicar a pena de uma partida, aplico duas, senhor presidente. Esse é o voto, pelo 2582. Tá, lembrando que o 254 a parte de 4 partidas, né? Doutora, Bom, novamente parabenizo o voto. Eu também estou aqui, eu fico, quando acontece esse tipo de situação, eu tento imaginar o que aconteceu e a questão do atleta, né, indo assim, acho foi o natural. Também acho que não é uma situação de agressão, né, até porque não teve mais nenhum outro detalhe que pudesse, então, o justificar. Pelo que foi dito aí, me parece que houve mesmo uma aglomeração, porque ele foi expulso e tal. Também, por outro lado, apesar dele ser primário, acho também que entendo pela desclassificação, mas acho que uma partida pela situação, por ter se dirigido ao técnico, né, da forma que consta aqui na súmula, acho justo a aplicação de 2 partidas. ok, obrigado. Me parece correto também essa classificação, não há uma agressão física, e sim um descontentamento com uma como o senhor falou, Vossa Excelência falou, estufou o peito, dá um chega para lá, por não se conformar com a decisão da arbitragem. Então, perfeito, eu acompanho o voto também. 2 partidas para o atleta por unanimidade. Seguir a pauta, né? Bom, então processo 888 de 2022. Doutora Patrícia. Vamos lá, é um processo paulista sub-11, Rio Claro Independente. Tem o mouse, esqueci, só um minuto. Bom, a Procuradoria ofereceu denúncia em relação à equipe Rio Claro por suposta infração pelo artigo 191. De acordo com a súmula, informo que não foi executado o hino da federação e o hino nacional durante o protocolo de entrada, por falta de equipamento de som. Essa é a primeira denúncia. A segunda é em relação a Márcio William Altarujo, da equipe Rio Claro, por suposta infração 258 e 258B. Bom, de acordo com o relatório da arbitragem, o senhor Márcio, que é o treinador de goleiro, invadiu o campo de jogo e desrespeitou a equipe de arbitragem. Abre aspas. Aos 49 minutos de jogo, informei ao árbitro da partida que o senhor Márcio William Altarujo, identificado como treinador de goleiros, adentrou o campo de jogo discordando das decisões da arbitragem, proferindo as seguintes palavras: depois vocês não querem que reclama, vai tomar no cu. Fecha aspas. Bom, a princípio, essa é o que consta na denúncia. O senhor Márcio não tem antecedentes. Deixa eu só ver se tem alguma informação ainda que deve ser acrescida com relação à súmula. Não, nada mais. Esse é o relatório, senhor presidente. Ok, então vamos à nobre defesa do Rafael, que está pronto, preparado. A Procuradoria? Presidente, então, bateu aqui no... em relação ao 91, presidente, eu vou querer
a pena mínima convertida em advertência, levando em consideração a baixíssima gravidade da conduta aqui do denunciado, né, só deixou de tocar o hino, né, tratando-se aí de réu primário, então eu vou requerer pela aplicação da pena mínima convertida em advertência. Já em relação ao segundo denunciado, presidente, no 258B eu vou pedir pela absolvição, entendendo que o 258B ele exige aí que o infrator ele vença um obstáculo, né, que ele tem que transpor aí um obstáculo para conseguir invadir o campo. Caso não seja esse entendimento de Vossa Excelência, por se tratar, então, que se aplique o artigo 183, no qual o mais grave ele absorve a conduta menos grave, né? Então fica aí o 258, parágrafo 2º, inciso 2º, e vou pedir pela aplicação da pena de advertência, né? Uma vez que as palavras que por ele proferidas aqui, eu acho que não teve condão aí de estar ofendendo, né? Ele falou, pô, depois vocês querem que reclama, vou tomar no cu, é mais uma questão de desabafo do que uma de reclamação. Esse é o pleito. Bom, em relação à questão do 191, eu entendo que, ainda que seja, ainda que seja primário, eu entendo pela aplicação da pena mínima em R$ 100. Eu acho que está dentro do protocolo a questão da execução do hino, tanto da federação quanto nacional. Então, eu voto pela aplicação de R$ 100. Agora, com relação ao treinador de goleiro, que é o 258, o 258B, tô querendo ver a questão da conduta. É que eu só tô na dúvida se eu aplico um 83 por conta da porque eu não sei se ele invade. É. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. É que ele invadiu, né? Adentrou ao campo de jogo, discordando. Eu vou aplicar o seguinte, ele invadiu para poder xingar pro árbitro, e faz tanto que ele já foi discordando das decisões. Vou atender o que a defesa pede com a questão da pena maior que a da aplicação do 183. Entendo que ele invadiu para xingar. E em relação ao 258, pelo xingamento, pelo que ele falou lá para o árbitro, eu aplico a pena de suspensão de 2 partidas. E justifico. Entendo que por ser até um campeonato aí de sub-11, acho que até a atitude dele, como a gente vem dizendo aqui sobre a formação social, né, das crianças, nesse caso, né, entendo aqui que esse tipo de atitude violenta, até exacerbada, né? Até por outro, se fosse um outro campeonato, podia falar, não, é até meio que comum, mas está falando com criança, o cara vai lá, treinador de goleiro, adulto, invade, né? Pelo que eu tenho aqui no relatório, é isso, então eu voto por 2 partidas. Eles têm 2, né? Por causa do benefício, exatamente, 2 partidas. Não, voto por 2 partidas. E aí vai acabar reduzindo para 1. É isso. Oi, presidente.
Processo 937, Esporte Clube Corinthians Paulista, Sociedade Esportiva Palmeiras. Amador. Amador. Bom, vamos lá. A Procuradoria ofereceu denúncia em relação à equipe Palmeiras por infração ao artigo 206. Conforme narra a súmula, houve atraso de 2 minutos no reinício da partida, devido ao atraso da entrada do campo do time Sociedade Esportiva Palmeiras. Só um minuto. Quanto a segundo denunciado, a equipe Corinthians, por infração ao artigo 191, conforme o relato da arbitragem, informa que havia apenas 4 gandulas e 2 maqueiros trabalhando no jogo. Bom, tem defesa escrita, né? Tem, ele me falou, tem que ir até o final, só um instante. Posso já ir seguir com a defesa escrita? É. É. Olha, até agora. Agora já achei, está na página 15 em diante, né? Bom, aqui vou rapidamente só fazer o resumo aqui da defesa do Palmeiras. Tá. Direito, fala da questão da proporcionalidade, finalmente vai destacar. Bom, destaca o Palmeiras, sobre a infração cometida no Campeonato Paulista Amador. Qualquer eventual sanção aplicável deve ser reduzida pela metade por força do artigo 182. Pede a absolvição do Palmeiras da pena do 206 em razão da ausência da gravidade da conduta praticada pelo Palmeiras. E, em segundo pedido, pedindo eventualmente a proporcionalidade e razoabilidade, caso o Palmeiras não seja absolvido, considerando que foram 2 minutos de atraso. E pedir também a aplicação do 182. E Corinthians também apresentou defesa escrita, resumidamente. Não, Corinthians, isso aqui, aqui só tem. É isso mesmo? Que prático. Ou seja, ele pede advertência. Como é que é? Procurador indica a denúncia, exatamente. Grifou na advertência. Exatamente. Só isso que ele está pedindo para aplicar a advertência. Esse é o relatório, né? Vamos voltar lá. Bom, em relação ao... Só uma questão, o Palmeiras e o Corinthians, eles não têm reincidência aqui pela certidão de antecedentes? Tá sem? Sim, Deve ser por um sistema, porque são residentes. exatamente. Ó, Corinthians, a do Palmeiras não... não, o Corinthians está como sem antecedentes. O do Palmeiras, do Corinthians não tem mesmo, né? Não, tem, são residentes. Não, o Corinthians não sem antecedente. Mas não sério, porque a gente jogou esse ano. Por isso que eu estou perguntando, mas está aqui. Finalizador. Então, é só essa observação, né? Que consta aqui essa informação por engano, né? Bom, então, considerando que as duas equipes são reincidentes, em relação ao Corinthians, não, vou pelo Palmeiras, que está nessa ordem, né? É que é tanta coisa aqui. Em relação ao Palmeiras, por infração ao 202, atraso de 2 minutos, é R$100 um minuto. R$200. Não, eles são reincidentes, então R$400. Com relação ao Corinthians, que também é reincidente, mas pelo 191. São reincidentes 4, mas
582 volta para 2. Volta para 200 a época tem aplicação, porque o Palmeiras os dois vão descer. Obrigada por recordar. Não, imagina. Agora, com relação ao Corinthians, que é por infração 191, né, pela falta de 2 gandulas, né? Olha, questão de valores, eu até considerando aí a reincidência, eu vou acompanhar até para ter uma ordem aí do que nós fizemos eu vou aplico uma multa de R$ 500 e vai acabar reduzindo para 150. A despesa acompanha o voto. Só aplico a pena de 400 já com a redução, porque 2 gandulas faz falta no 2 gandulas traseiras ali. É importante ter. primeiro? Então, hã? Pro primeiro? Era o Corinthians. Só o Corinthians. Maioria 200 Palmeiras, processo 938. (938), então, pode subir 20. A denúncia da Procuradoria em face do senhor Ryan Modesto de Oliveira Galdino, a infração no artigo 250, por após ter sido advertido calçar seu adversário, o senhor Robson Matheus Tomé, de Araújo Benegas, de número 10, de forma temerária na disputa de bola. O jogador atingido recebeu atendimento médico e não continuou na partida. Está denunciada a agremiação da Ferroviária também, atraso no reinício da partida devido à entrada atrasada da equipe da Ferroviária Futebol S.A., acréscimo, substituição de jogadores. Esse é o relatório, a denúncia no 206. Deixa eu ver qual a quantidade de minutagem aqui, não tem? 2 minutos. Defesas. Ferroviária atrás aqui pelo senhor Raio Modesto de Oliveira Galdino. Ela e pelo atleta. Traz a síntese da denúncia e traz como argumento da defesa analisar os lances da expulsão do atleta Ryan. Ele é... Onde é que eu sei se ele é... Ele não é... Não, se ele é reincidente. Tem uma reincidência aqui. Não, é da agremiação. Tá. Ele manda o lance aqui, diz que pelo vídeo o atleta está marcado com um círculo e verifica que a expulsão do segundo amarelo, diversamente que narra a súmula, trata-se de um lance normal de jogo, onde o atleta adversário puxa a camisa, onde o denunciado está para desvencilhar de um gesto natural. A justificação do artigo 50 prevê que cometa de fato o fato de forma livre e consciente de praticá-lo. Portanto, não se verifica de mais qualquer conduta que tipifique a pena do atleta, pede absolvição e a pena mínima do artigo 250, inciso 2. Sobre a Ferroviária, menciona aqui que a equipe da Ferroviária estava parcialmente em campo e em trabalho de aquecimento. Manda um vídeo aqui e impugna a súmula da denúncia de atraso de 2 minutos, que a súmula nada descreveu sobre a equipe adversária, nem ao menos foi denunciada, requerendo procedimento de absolvição da agremiação. Requer seja, então, os pedidos, o atleta Ryan absolvido e conversão em pena de advertência, que é ante a primariedade, e a Ferroviária requer absolvição. Essas são as defesas. Com relação ao atleta Ryan, acho que nem precisa ver o vídeo, a absolvição não tem lugar aqui, porque nós não estamos aqui para reapitar a partida. Se ele foi aplicado o cartão está aplicado, não é essa a nossa atribuição. Então, é a pena mínima convertida a advertência, e a Ferroviária, o vídeo não tem como desnutrir isso, não tem como provar que entrou 2 minutos antes.
Então, a aplicação da pena é de R$ 200, tem reincidência, né? É isso. Então, então R$ 400, esse é o voto, senhor presidente. Bom, a Procuradoria ofereceu denúncia em relação à atleta Gabriela Mariano Muraca, da equipe Manos, por infração ao artigo 250. Conforme consta no relatório da arbitragem, aos 55 minutos de jogo, expulsei de forma direta a atleta de número 2, Gabriela, por impedir uma oportunidade clara de gol, cometendo uma falta fora da área penal, atingindo sua adversária 11, senhora Maria, na disputa de bola. A mesma não necessitou de atendimento médico e prosseguiu com a partida. Por essa razão, a Procuradoria ofereceu denúncia 250. Também temos aí o segundo denunciado, que é a equipe Manos Futebol Clube, por infração ao artigo 191. Conforme narra o relatório da arbitragem, cerca de 20 minutos antes do início da partida, fui informada pelo responsável do clube mandante que haveriam apenas 5 gandulas para o jogo e que possivelmente uma delas chegaria atrasada devido a problemas no transporte público. Dessa forma, informei que a equipe de arbitragem iniciamos a partida com 4 gandulas. Aos 9 minutos do primeiro tempo, a 5ª gandula chegou e realizamos o trabalho normalmente, autorizada pelo 4º árbitro. Por essa razão, a Procuradoria ofereceu denúncia aqui em relação à equipe Manos por infração 191. Bom, a equipe Manos não tem antecedentes, pelo que consta no relatório. E também a atleta Gabriela, que é amadora, também não tem antecedentes. Esse é o relatório, senhor presidente. Presidente, em relação à Gabriela, Vamos lá. Em relação à equipe Manos pelo 191, eu entendo pela aplicação da pena mínima, como a Procuradoria, como o doutor comentou na sua defesa, e realmente está em destaque, mas simplesmente pelo fato de ter acontecido um atraso que qualquer um está sujeito, teve os 9 minutos, ela teve autorização da arbitragem. O atraso foi para configurar, foi o 5º, mas ainda assim faltou um gandula. São 6 gandulas. São 6 gandulas, exato. Ela chegou aos 9 minutos do primeiro tempo. A partida começou com 4 gandulas, aí a 5ª gandula chegou e ele ficou falando, não, você tá aqui. o clube mandante já viu apenas 5 Gandulas, aí chegou uma. que possivelmente uma delas chegaria atrasada. Dessa forma, conforme a equipe de arbitragem, iniciamos a partida com 4 gandulas. Deixa eu fazer uma pergunta. Ficou. Não. Certeza que eu tô falando. Eu tô lendo. Deixa eu só fazer uma pergunta. Eu não estou entendendo. Onde é que está o 9 minutos aqui na súmula?
Na súmula, realmente está tá no relatório. Só tem da Gabriela lá no normal, agora nos observações, deixa eu ver. Na observações realmente não consta. A não ser que foi feito com base do relatório de delegado da partida. Bem colocado mesmo, doutor. Desculpa, Procuradoria clama pela absolvição. Então, não tem o documento aqui, não é problema nosso, é problema da defesa. Vamos lá, não, mas realmente não. Aqui tem o relatório, não tem denúncia. Muito bem, agradeço aí o doutor Fred e doutor Marcos. Eu tinha me atentado no relatório, passou a Pafan. É. Não, tem que ser justo, né? Não é nem para um lado nem para o outro, ser justo. É que também, se fosse analisar aqui, tava 5 gandulas, mas acho que já o assunto foi superado. 5, faltou 6, né? Essa continha. Pois bem. Tá. Absolvido. Agora, com relação à outra atleta, ela teve cartão vermelho, né? Na verdade, não foi do segundo amarelo. De qualquer maneira, eu vou pedir para aplicação de uma partida, mas como tem benefício do 182, ela vai acabar, já cumpriu. É assim como eu voto. Mínima de uma partida. Convertida? Não, sem convertida? Tá. Eu acompanho. Eu acompanho, então, o voto na íntegra. Isso. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, processo 945, feminino sub-17, Tiger e Santos. A Procuradoria ofereceu denúncia em relação à equipe Tiger por infração ao 206, conforme consta na súmula, atraso no reinício da partida devido ao retorno tardio da equipe mandante, atraso de 3 minutos. O segundo denunciado foi a equipe Tiger por infração 191, conforme consta na súmula. Informo que não tem as marcações que limitam as áreas técnicas nos bancos de reserva das equipes. Relatamos também que não tinha placa de substituição. Depois, tem uma outra, ainda consta no relatório na denúncia, o relatório, as informações do relatório do delegado da partida, que traz o seguinte. Abre aspas. Informo que o CDC Maria Felizarda é um complexo esportivo que, além do campo oficial, possui campo de futebol society, beach tênis e playground, além de possuir restaurante e bar com música ao vivo que funcionaram durante todo o período, inclusive com venda de bebidas alcoólicas. Dessa forma, não é possível estabelecer zoneamento, tampouco controle de acesso no local. Recebemos o campo de jogo somente depois das 13 horas, quando conseguimos ativar o zoneamento para o campo de jogo e arquibancada, onde ficaram parte do público. Analista do time visitante e equipe de transmissão. Os demais torcedores que acompanharam a partida ficaram no alambrado ao redor do campo, alguns inclusive consumindo bebidas alcoólicas. Informam ainda que o responsável pelo credenciamento chegou junto com a delegação por volta das 13 horas, atrasando o processo de credenciamento. Além disso, foi necessária a troca de credenciamento de algumas funções e, como não tinha uma impressora disponível, foi realizada a leitura pelo celular. Pois bem, esse é o relatório.
Vamos lá, só recapitulando, eles são residentes, né? É residente, Tiger, residente. Tiger, é residente, né? Engraçado, né, Matheus? Não, tá em cima e não tem. Em cima tem, não tem incidência. É. Embaixo tem incidência. Bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tem residência que é o que vai nos ajudar aqui. Bom, considerando a questão do 206, a equipe Tiger atrasou 3 minutos, sub-17 são R$ 100 o minuto, né? Seria, aplico a pena de R$ 600 pela residência, né? 300. Acho que esse julgamento não transitou julgado, hein? Porque a sessão foi 21 de setembro de 2022. Não sei se é isso. Que página? Ah, tá. Que página que tá isso daí mesmo? Ah, 5. Eu não sei, o Gabriel pode esclarecer. 6. Se ela é reincidente para outra. Mas Não, mas é o seguinte, mas tem É que fi- são 2 dias para recurso. Se suspendeu. Se ti- Isso que eu tô dizendo. Não tem recursos, não tem recursos. Não, se tem recursos, tem, que é Hoje é pra 4. 4 de outubro. talvez vocês não. É, são 15 dias, na verdade. Então, fechou, até agora. Mas assim, se tiver algum recurso contra essa finalidade, não transitou julgado e não é reincidente. Como que essas duas situações, isso era pelo passado. Não, é agora. Não, mas não tem. Não tem. Não tem, né? Não tem. Então, é que foi. Bom, enfim, então ficou R$ 600. Estou considerando que é reincidente. E com relação ao 191, cadê aqui? Considerando a questão das áreas técnicas, do banco e tudo mais, eu. Até para ter um pouco de hoje, eu vou. Eu vou aplicar, até para ter um pouco de coerência com o que foi aplicado no julgamento passado agora, do presidido pelo Dr. Marcos, vou aplicar o valor de multa de R$ 300. Voto, senhor presidente, na íntegra. Ficou R$ 300 no 191 e ficou R$ 600 no 206. Processo 946, União Agrícola Barbarense, independente de óculos, sub-11, doutor Marcos. Senhor presidente, Se quiser fazer relatório de voto, não importa. 946. a denúncia no artigo 191, inciso 3º, e o denunciado é a agremiação da União Agrícola Barbarense. Conforme relatado pelo árbitro na súmula, as metas da partida não estavam de acordo com o tamanho específico determinado para o Campeonato Paulista Sub-11. Então, isso configura desrespeito, descumprimento de regulamento. Esse é o relatório, senhor presidente. Bom, se efetivamente já não tem a marcação, configura, é sub-11 isso aqui, né? Vou aplicar incidente. Aplicar R$ 400, senhor presidente. Esse é o voto. Vou acompanhar.
Processo 943 de 2022, Paulista Sub-20, Santos Guarani. Vamos lá. Procuradoria ofereceu denúncia em relação ao atleta Leonardo Matos de Azevedo por infração ao 250 da equipe Guarani. Conforme o relato da arbitragem, após ter sido advertido por ação temerária ter segurado seu adversário Ivonei Júnior, impedindo ataque promissor. Por essa razão, está denunciado pelo 250. Além disso, temos um segundo denunciado, que é Davidson Felizardo Freitas, também por infração ao 250, este da equipe Guarani. Conforme relato do árbitro, por impedir uma oportunidade clara de gol com o uso da mão na bola. Bom, além disso, na súmula, deixa eu ver, o atleta Leonardo não tem antecedentes. O atleta Davidson tem antecedentes. Também no 250. Na súmula, as duas, em relação ao atleta Davidson, que os dois estão no 250, né? Ele foi expulso com cartão vermelho e o Leonardo pelo segundo amarelo. Tem defesa, né? Então, só um minuto que eu tô. Aliás, posso ir? Posso, né? Não, tem. Tem defesa. Tem defesa escrita. Bom, a equipe Guarani trouxe defesa escrita em relação ao atleta Leonardo, fazendo a síntese aqui do caso. Fala sobre a questão do 250 do direito. Bom, destaca que não se pode apenar o atleta com suspeição em partidas, por já estar exposto aqui, está claro que o atleta deve ser advertido. Ainda informa que o atleta é amador e faz jus aos benefícios do 182. Em relação ao atleta Davidson, que recebeu cartão vermelho por impedir o lance promissor, não houve qualquer agressão sem atitude antidesportiva, portanto, em relação ao atleta. Aí acho que fizeram confusão, colocaram o Davidson. O Leonardo, mas é o Davidson, deve ser apenado com pena mínima em seu ato apenas somente porque prejudicou ele mesmo, tá. Bom, o pedido é que sejam aplicado o benefício do 182 para ambos os denunciados, ou alternativamente a aplicação da pena de advertência em relação ao Leonardo, em relação ao Davidson, apenando com a pena mínima de uma partida, uma vez que a infração for de pequena gravidade, caso a gente não entenda pela absolvição. Esse é o relatório. A defesa, melhor dizendo. Posso? Bom, em relação ao atleta Leonardo, deixa eu só verificar se é esse que não tem antecedentes, né? Não, não tem. O Leonardo não tem antecedentes. Eu entendo aqui, deixa eu ver, tem 182. Eu entendo, no caso do Leonardo, uma partida. Foi o cartão vermelho, né? Apesar que ele é amador. Davidson, entendo pela pena de advertência, foi o segundo cartão amarelo. Acompanhe, senhor presidente. E o derradeiro, como sempre, alinhamos ao Dr. Marcos, Sky Brasil, essa Pela ordem, senhor presidente, só nesse caso, sim, eu acredito que o incidente esteja errado, porque eu não me lembro da gente ter punido o SK Brasil aqui também. O SK Brasil que consta aqui no processo como sem antecedentes. Então, até como uma forma de esclarecimento para a gente, eu gostaria de saber se esses antecedentes, o fato de ser o futebol feminino, eventualmente não aplica no masculino, se tem alguma coisa assim. Mas é só atleta. Desculpa, perdão. Esquece tudo, pode passar a regra do Bolsonaro. Obrigado, senhor presidente. Derradeiro 944/2022. Então, vamos lá. A denúncia no 250, o infrator é a senhora Gabriela Henrique, artigo 250, SK Brasil. Expulsão por segundo cartão amarelo por segurar a adversária Gabriela Cristina Alves da Silva, 19, impedindo ataque promissor. Relatório é esse, a defesa traz
Conteúdo da defesa. Atrás aqui, defesa, por primeiro, salientar aquele movimento de futebol, aí menciona sobre o futebol feminino. Direção aos fatos, da suma irrespeitável, árbitro normal das 4 linhas, foi punido dentro de campo, portanto, a punição do jogo entende que a defesa é mais do que suficiente. Pequena gravidade, absolvição ou a pena mínima. Acompanho a defesa, a pena mínima convertida em advertência ao relatório, senhor presidente. Não, essa foi a defesa, já o voto. Eu já fiz o voto em seguida. Esse é o voto. O voto é a pena mínima convertida em advertência. Acompanho.